Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem. Você que é novo, tá chegando, assista primeiro o conteúdo até o final, inscreva-se caso gostar, como faz os inscritos, né? A família Leão de Judá. Glórias a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentar, nos alimentar. Vamos para as informações. Hoje é dia 5 ou 6. Estamos perdendo o dia da semana. Hoje é dia 6 de agosto, quarta-feira. Vamos ver o que rolou aí nas informações anteriores. Teve a manifestação lá do PRO. PRO é perdão, tá escapando o antigo, né? O antigo presidente teve manifestações, né? Que foi preso por causa lá do cidadão lá da Torga Preta, né? Que prendeu ele aí depois da lei lá Magnitsky, que ele foi cancelado nos Estados Unidos, manifestações também para pedir o impeachment desse da Torga Preta lá. Sabemos o nome, não podemos falar, complicado aqui no canal. Mas tem muitas pessoas saíram, né, para se manifestar, claro, né? Não podemos concordar com isso, né, com coisa errada, mas jamais, né, como a esquerda mesmo, né? São coisas erradas, mas também tomar o cuidado de não ser enganado, né? Que vem um governo, né, com o solucionador dos problemas, que é o governo mundial, né? Está tudo propício, você vê que o representante não está dando conta, né? Por causa de ideologias contrárias, né? À família. E vai surgir o quê? Vai surgir um solucionador, um pacificador, um governo mundial anticristo que está vindo aí, né? Tudo propício para a entrada dele. Também temos que observar, né, as festas das trombetas, né? Que está muito próximo de setembro, agora a festa da trombeta, temos que estar atento, perceber, não estou colocando data, mas é isso que o noivo está à porta. Como fala nas parábolas das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas, as 5 prudentes estavam preparadas, estavam buscando o evangelho, estavam orando, com os seus azeites, a lamparina cheia de azeite e acesa, né? E as outras não estavam acesas, tinha pouco azeite e ficaram para trás. Então o mestre Jesus veio, levou as prudentes, e as loucas ficaram para trás. Por quê? Porque não estavam preparados, não estavam buscando, estavam no mundo mais preocupado com os bens materiais, vou dizer assim nas minhas palavras. E está muito próximo, né, ao noivo. Quem que é o noivo? Ele fala noivo, não estou falando das coisas carnais, estou falando espiritual. O noivo é o Senhor Jesus, a noiva é a igreja. A igreja é o quê? Somos nós, somos eu, você, é a igreja. Então a noiva, também buscar a noiva e buscar a igreja. Vamos lá, vamos para as informações, né? Vamos ver aqui Daniela Lima. A Daniela Lima, eu já me esqueci, a jornalista lá da Globo foi demitida, mas outras, né? Infelizmente aí, porque tem ideologia, né? A favor lá do representante atual, do presidente atual, né? Ela apoia as ideologias, defende também lá o pró da Torga Preta lá, o Kinder Ovo, vou dizer assim. E ela defendia, né? Mas chega um momento que não dá mais. Então aí a Plim Plim decidiu demiti-la. Vamos ver o que fala aqui. Então Daniela Lima, isso é verdade. Então a Globo News, a jornalista Daniela Lima foi demitida da Globo News na manhã desta segunda, dia 4. A informação foi divulgada exclusiva pelo portal lá, TV, confirmado pela Conexão Política com fontes. Foi demitida, defendia tanto a ideologia da esquerda, que é o tal, que é isso, que é em prol disso, com ideologias contrárias, né? Contrárias à família. É a esquerda, né? Ideologias contrárias que não dão resultado. Você vê tantas afirmações do atual presidente, está falando de Israel, que o Israel é terrorista.
Então é persona ingrata aí o presidente atual lá em Israel. Você vê, Estados Unidos também vai, logo entra também na lei de Magnitsky, né? Pode entrar também o presidente atual. Mas vamos voltando aqui, então a jornalista Daniela, demitida, né? Então a saída da apresentadora já era considerada eminente nos bastidores da Plim Plim, embora ainda não houvesse comunicação oficial dos momentos antecederam o desligamento. A decisão foi tomada sem aviso prévio, a conexão Globo News do programa, Camila Bonfim e Leiliane comandaram a edição normalmente, mas a imagem da Daniela removida na vinheta da abertura, que foi sem exibir fotos da âncora. Ainda de acordo com a TV Pop, a demissão foi motivada por suposto comportamento considerado incompatível com os padrões editoriais da emissora. O portal afirma que a conduta da jornalista teria gerado desconforto crescente, até culminar no desligamento definitivo. Procurada a TV Plim Plim, confirmada oficialmente a saída da Daniela, não forneceu detalhes sobre os motivos da decisão. A emissora também não informou que assumirá o posto. Então saiu, defendia tanto a ideologia da esquerda e virou até meme, né? Ela virou até meme, infelizmente. Vamos ver o que ela diz, o que a Daniela vai falar aí. Então se pronunciou sobre a demissão repentina. Então saiu de repente, né? Ao menos você vê. Não perde muita audiência, né? Que a favor do governo atual não é tudo isso, né? O presidente atual. Mas eles inventam, né? Para defender em prol a ideologia esquerda. Então a jornalista apresentadora Daniela usou as redes sociais para falar da sua demissão da Globo News. Na manhã da segunda, dia 5, ela foi desligada. Daniela fez um anúncio quando a demissão já estava sendo amplamente divulgada pelo site de notícias. A jornalista disse que a sensação da missão cumprida e cabeça erguida. Deve fazer também, né? Cabeça erguida, por mais que nem tudo é a favor, né? Tem os contrários, mas temos que olhar os que é a favor. Os que não é, nós abençoa, né? Os que são contra. Depois de em 2 anos, claro, não estou aqui defendendo a Daniela, né? Estou falando de nós, né? Nós cristãos que seguem o evangelho. Né? Então temos que erguer a cabeça, a palavra fala, né? Erguei a vossa cabeça, está próxima à vossa redenção, erguer a nossa cabeça, olhar para cima, né? Deve fazer também, né? Seja o que for. Então a sensação da missão cumprida, a cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. A apresentadora também deixou mensagem de gratidão aos demais profissionais da emissora, deixou claro, amigos que vou levar para a vida, e inimigos aqui, né? Da direita, né? Vou dizer assim, inimigo assim, entre aspas, né? Não devemos ter mágoa de ninguém, né? Ela fez o papel dela como tipo uma advogada, vou dizer entre aspas, né? Uma advogada defende, né? É uma defensora, né? Que de certo ela foi paga para o quê? Para defender a esquerda, né? De certa emissora, supostamente, né? Eu analiso assim, né? Que ela ganhava ali para defender a esquerda, né? Só que foi demais, né? Defender a esquerda, ó, você vai falar assim, você vai defender a esquerda, as ideologias, você vai defender o Kinder Ovo, você vai defender o presidente atual, aí você vai ganhar a mais, né? O seu salário. Deve ser isso, né? Que eles falam, né? Ela deve ser obrigada, né? Assim, não estou a defendendo, mas né? Vai tudo armado, articulado, né? Mas eu não tenho nada contra aí a jornalista aí da Plim Plim. Mas ela era paga para falar, para defender a esquerda, né? Isso é claro, ela foi, né? Obrigada, supostamente, né? Depois dos 2 anos, deixo a Globo News com a missão sensação cumprida, cabeça erguida, tá certo, né? Fez o que fez aí, mas nada contra a pessoa que apenas estamos falando da informação. Estou supondo também, né? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar da Sônia Lima, pastora, apareceu na Plim Plim na Globo. Você vê que essa Globo não é exemplo para ninguém, né? Porque passa lá essas novelas tendenciosas, ensina a criança a desobedecer os pais, é prostituição, é adultério, todo tipo de coisa promíscua e errada aparece nessa Plim Plim, infelizmente, né? Essas novelas. Infelizmente. Então, Bispa Sônia aparece no especial da Globo, surpreende público evangélico. Surpreende, né? Você vê. Nem tudo é o que parece, né?
Você vê uma pastora tá nisso aí, né? Tem cantoras gospel também que tá no meio disso, né? Tá lá assistindo, né? Tava nos altas horas, né? Nada contra o programa aí dessa Plim Plim, mas não é exemplo pra ninguém, né? Essa Plim Plim. Tá aí, ela dá placa da Renascer, né? Você vê quem ele segue, né? Pela árvore conhecerei os seus frutos, né? Se a árvore é má, os frutos saem maus, se os frutos são bons, se a árvore for boa, os frutos serão bons, mas no caso nós vemos, né? Os frutos das árvores, né? Vê que não é tudo isso. Então a Plim Plim vai exibir 8 de agosto do Globo Repórter, o primeiro episódio da série Sons de São Paulo, música religiosa com a participação da Bispa Sônia, da Fundação Igreja Renascer. Nosso chamado a programa Sônia declara, quando é chamado muito, presença, não tem como. Ela aparece representante do gospel ao lado de expressões de música católica e tradições afro-brasileiras, tudo misturado, né? Então vai participar aí, né? Como sempre, né? Eles se aliam a coisa errada, né? Isso é das trevas, né? Essa emissora, né? Trabalha para as trevas. Então a igreja emissora disputa mais conhecida envolveu a marca Renascer, registrada lá Steven Sônia, que impediu que a Globo usasse para licenciar a novela. Além disso, a Globo foi responsável pelas coberturas negativas contra o casal, denúncias de estelionato, lavagem de dinheiro, pirâmide financeira, e foi veiculada pelo Jornal Nacional. Bens da família chegaram a ser bloqueados e investigados durante os líderes fiéis e evangélicos acusaram a Globo de promover valores contrários à Bíblia. Isso é verdade, né? Isso eu concordo. Agora, se eles estão envolvidos nessas coisas, eu não sei, né? Não podemos afirmar nada, mas aí fala, né? Até a própria Plim Plim estava acusando aí esses pastor, entre aspas, né? Estavam envolvidos aí, estelionato, lavagem de dinheiro, que são supostas denúncias, né? Pirâmide financeira. Aí hoje estão tudo abraçados, né? Tanto aí a bispa e a Plim Plim abraçados, né? Por causa do que da audiência, né? Porque as pessoas vêm para a Plim Plim. Entre cristão por representar, segundo eles, cultura, rebelião espiritual, decadência moral com crítica, exibição de cenas homem com homem, né? Adultério, todo tipo de coisas contrárias tem nessa Plim, infelizmente, né? Um canal assim não recomendável para ninguém, né? Isso é a decadência do ser humano assistir umas coisas dessas, né? Obra das trevas. Então, além disso, a emissora tem adotado postura mais amigável com o público evangélico nos últimos tempos. Porque tá grande, né? Cresceu o público evangélico, graças a Deus, né? E eles ficam sem graça, né? Falar contra os evangélicos, mas eles faziam isso, né? Atacam ainda. Mas tá aí, né? Então eles vão associar o que é o gospel, né? Porque para as pessoas virem, né? Para os evangélicos virem. Mas já falei, é obra das trevas, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Tá dando sono, desperta tu que dorme. A palavra fala, desperta tu que dorme, dá sono, então vá dormir, né? Mas nós olhamos nas parábolas das 10 virgens, deu sono tanto nas prudentes como nas loucas, né? Você vê que tá próximo aí a parábola das 10 virgens, né? Vamos ler depois a parábola das 10 virgens. Então a igreja cita a liberdade religiosa para descumprir leis, TJ tem obrigações, obrigações contábeis, adequada, ambiental, isso aqui é da Mundial lá. A desembargadora Helena, da primeira Câmara de Direitos Públicos Coletivo, negou recurso à apelação à Igreja Mundial, aí do Valdemiro, né, tá devendo tudo, né? Não paga os impostos, mas obriga lá que os irmãos vá dar dízimo e oferta, né? Que é errado, dízimo é outra coisa, tá lá Mundial lá no fundo. Aí vai falando ali, a Igreja Mundial, lá de Sorriso, né, do Mato Grosso, 450 de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso, condenou a regularização questão contábil ambiental do templo, alegou a liberdade religiosa, mas a magistrada entendeu que o pedido deveria ter sido apresentado de outra forma pelo advogado. Decisão na sexta. Aí, né? Eu participaria dessa placa aí não, né? Que não segue o evangelho, não segue o nosso mestre. Se não segue, guia cego, né? Quem não segue o Senhor Jesus é um guia cego, leva todo mundo para o buraco.
O caso teve início na ação civil pública movida pelo Ministério Público de Mato Grosso, apontou irregularidades na atuação do templo, da igreja, município, especialmente no que diz respeito a questões ambientais do controle contábil. Então, na sentença primeira instância, a Justiça afastou a condenação por dano ambiental por falta de provas. A juíza terceira vara civil de Sorriso destacou que não houve aferição técnica de ruídos acima do permitido, mas determinou que a igreja se regularizasse perante os órgãos competentes. Então, o microfone é muito alto, né? O som é muito alto, deve ser mais baixo, né? Porque não é necessário ficar gritando lá, né? Porque todo mundo ouve, né? Deve abaixar o volume do som lá das caixas de som. É muito alto, tem que ser mais baixa, né? Ninguém é surdo, né? Não há necessidade de ficar gritando lá, né? Então, abaixa o som para os irmãos poderem. Você não entende nada, né? Fica aquela gritaria, já tem o grito normal deles, desses supostos pastores, né? Então, no recurso, a Igreja Mundial alegou ilegitimidade passiva, argumentando que a matriz não poderia ser responsabilizada por suposta conduta de templos filiais. Também sustentou que não havia provas de dano ambiental. Invocou a liberdade religiosa com fundamento e restrições, o relato da desembargadora Maria, rejeitou o argumento de ilegitimidade, apontado preclusão, ou seja, a matéria não foi levantada no momento processual adequado. Durante a contestação, segundo a magistrada, a lei jurisprudência veda a apresentação de questões novas somente em grau. O som, o volume é muito alto, né? Muito alto, né? Se for medir lá certas placas, né? É assim, fica assim, né? Fica muito ruim para quem tá lá assistindo o culto, né? É muito alto, deve ser mais baixo, deve ser um volume agradável aos ouvidos, né? Não somos surdos, né? Então, o magistrado observou que há um efeito prático, conforme a sentença, o próprio juiz, origem afastou a condenação por dano ambiental. Então, foi afastado aí. Ela ressaltou que a apelação atacou diretamente a obrigação de regularização imposta. Decisão, mas deve ser mais baixo o volume, né? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de paz, né? Vamos vendo aí no mundo esses movimentos, esses representantes querendo, né? Vamos ver o que fala a ONU, né? Isso aqui também é obra das trevas, né? É do anticristo, um tal da ONU. Então a solução de dois estados é condição essencial para a paz em todo o Oriente Médio. Então eles querem o quê? Dois estados lá em Israel, tanto em Gaza, né? Eles querem, né? O Macron também quer. Depois vamos falar do Macron, vamos ver o que a ONU diz aí. Aí a conferência ministerial do tema organizado pela ONU por França e Arábia Saudita. O secretário-geral diz que o sucesso passa pela vontade política, liderança corajosa e que aceite a verdade de que está vivendo em um ponto de ruptura. Nessa segunda terça, nas Nações Unidas, acolheu a Conferência Internacional do Alto Nível sobre a solução pacífica de questão da Palestina, a implementação de solução de dois estados. A abertura do evento em Nova York, o secretário Antônio Gutierrez defendeu que a ocasião é uma oportunidade de rara e indispensável. Então, falando de paz, né? Querem um acordo. O chefe da ONU citou a potência de um evento servir como catalisador para um progresso irreversível pelo fim da ocupação e concretização da aspiração compartilhada por uma solução variável ou viável de dois estados. Gutierrez crê que as soluções de dois estados, israelense e palestino, continuam sendo estrutura enraizada no direito internacional, endossada pela Assembleia Geral, apoiada pela comunidade internacional. Ele citou o plano de Israel, a Palestina vivendo lado a lado em paz e segurança. E a palavra fala, nós unimos para as escrituras sagradas, fala da paz e segurança, haverá repentina destruição sobre eles. A palavra fala. Dentro das fronteiras seguras, reconhecidas como a base de fronteiras pró-1967, como Jerusalém. Tá aí, então não quer a paz, mas a França, mais a Arábia Saudita também, eles querem a paz ali, né? A criação de dois estados. Você vê o Gernik também, né? Ele fez entrevista lá com um jornalista. Ele quer também a criação de dois estados, né?
Tá ali a foto ali do Macron. O Macron também apoia esses líderes, né? A ONU, todo mundo aí, com esse objetivo aí de criar dois estados, né? A Palestina e Israel. Vamos olhar lá a opinião dos franceses aqui embaixo, né? Então, em certo conhecimento palestino, bem, só um momentinho. Então, vamos lá, em certo conhecimento palestino, bem recebido a opinião pública, embora ainda não significativa entre setores da esquerda, como a comunidade muçulmana no país. Muitos franceses se opõem à medida, mas tá aí, eles querem que a criação de dois estados na Israel, porque para suposta paz, né? Bom, vamos olhar lá para os acordos de Abraão, né? Tá em prática aí os acordos de Abraão. Aqui fala, né? O Trump pretende trazer a Azerbaijão e as nações da Ásia Central para os acordos de Abraão, dizem fonte. Então ele está usando os acordos de Abraão, não sabemos, não fala. Lá na Palestina não sei se está usando, mas que pretende, né? Então deve estar usando, né? Só que eles não mencionam, né? Então, como parte dos acordos de Abraão assinado em 2020 e 2021, durante o primeiro mandato de Trump, 4 países da maioria muçulmana concordam em normalizar relações diplomáticas com Israel após a mediação dos Estados Unidos. Quem que está por trás dos acordos de Abraão é quem criou isso, né? Quem que foi o genro aí do Trump, né? O Jared Kushner, que fez esses acordos de Abraão. Ele que está por trás disso, né? Esse que está fazendo os acordos, as negociações, pode ser o pacificador, ou seja, pode ser o anticristo, né? O governo mundial, pode ser, né? É supostamente, não podemos afirmar que ele não se manifestou, mas isso aí vai trazer uma paz, né? Nós temos que olhar para a palavra. Em Daniel fala dos acordos, né? Que surgirá lá um governo mundial que fará os acordos, né? É o que está acontecendo, principalmente em Israel, né? Então Israel é o cabeça ali, o Israel é a figueira, né? É isso que temos que observar. Então, tudo esses acordos de Abraão gera, né, em torno de Israel, sempre Israel com alguém. É Israel ali que está. Esse é o acordo, né? É esse que temos que observar. Israel com os acordos de paz, né? Israel sempre está na frente, é o primeiro, é o cabeça. Né? Isso que temos que observar. Então, os acordos geram em torno de Israel. Você vê, tudo está nas profecias, né? Israel, esse que é a figueira ali, os representantes estão. O Benjamin aqui na esquerda, Donald Trump no meio, os outros ali não conheço, né? Mas deve ser de algum país aí. Vamos ver o que fala aqui dos acordos, né? O governo do presidente Trump está discutindo ativamente com o Azerbaijão a possibilidade de trazer as nações, alguns aliados da Ásia Central, para os acordos de Abraão, na esperança de aprofundar seus laços com Israel. Sempre Israel na frente, sempre a figueira lá que gera os acordos de paz. Né? É isso que temos que observar, os acordos entre Israel e outros países. Né? Então, os acordos de Abraão geram em torno de Israel, sempre é Israel, esse que temos que observar. Então, como parte dos acordos de Abraão, assinado em 2020 e 2021, durante o primeiro mandato de Trump, 4 países muçulmanas concordaram em normalizar as relações diplomáticas com Israel. E está muito claro, né? Isso aqui é para a entrada do governo mundial, que está vindo aí o anticristo, né? Fará os acordos, né? Se manifestará neste mundo. Nós estamos olhando a palavra, né? Fala lá, 2 Tessalonicenses 2, fala, né? Da apostasia, o abandono da fé. Nós olhamos aí o abandono. Você vê que muitas coisas erradas, né? Falsos profetas, falsos pastores enganando aí os irmãos e irmãs, né? Muitos aí, cara. Nós só tiramos os que seguem o evangelho da luz, né? Cara, tem placa que segue o Senhor Jesus, mas tem placa que não segue. A maioria não segue. Então, Azerbaijão e todos os países da Ásia, como lado, tem relações de longa data com Israel, que significa uma expansão dos acordos, para incluir que seria uma grande parte simbólica. Vamos para a palavra mais importante nos alimentar, só um momentinho, já volto.
Vamos lá, desculpa pela demora. Vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, glórias a Deus. Vamos para a parábola das 10 virgens. Não vou pôr na tela, né? Vai demorar a achar aqui, então vamos aqui no. Então vamos para as 10 para. Perdão. Sermão profético da parábola das 10 virgens, Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ao encontro do esposo. Quem que é o esposo? É o Senhor Jesus Cristo, né? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então 5 eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram, não buscavam, não oravam, não lia a palavra, não buscavam. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquearam todas e adormeceram. Então dormiram, né? Adormeceram o quê? Dormiram as 10 prudentes e as 10 loucas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai no encontro. Então houve um clamor, aí vem o esposo, estão falando, né? Está muito próximo a vir o Senhor Jesus. Há clamores, glórias a Deus, glória está muito próximo, tudo propício. Temos que olhar aqui no outro mês, em setembro, tem as festas das trombetas, temos que estar atento. Não estou falando datas, nem estou colocando datas nem hora, mas nós sabemos dos tempos, né? Que estamos na onde? Que tempos estamos? Em que tempos estamos? Estamos no finais dos tempos, né? A palavra fala, lá em Daniel 12, fala, né? Fala do aumento da ciência, né? Da multiplicação da ciência, a tecnologia, tudo aí, né? As maravilhas deste mundo, né? Entre aspas, né? São sinais, você vê os sinais no sol, na lua, nas estrelas, nação contra nação, reino contra reino, pestes, terremotos, tudo acontecendo, hein? Tudo propício que. E fala aqui nas parábolas das 10 virgens, aí vem o noivo, vamos falando, né? Tá muito próximo a vir o nosso Salvador, então nossas lâmpadas tem que estar acesa, tem que estar com azeite e acesa a lamparina, não deixa apagar a lamparina, sempre orando, sempre nas escrituras sagradas. Glórias a Deus, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, sai no encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as loucas, o que? As lâmpadas estavam apagadas, né? E estava sem azeite, e as prudentes estavam com azeite, e estava acesa as lamparinas das prudentes. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte nós, a vós, ide antes para que vendem e comprai para vós. Então, as prudentes mandaram as loucas ir comprar o azeite, né? E ir buscar, e orar, né? Mas aí já era tarde, né? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Perdão, vou voltar aqui mais para cima. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, aí as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas e fechou a porta. E as loucas? A louca aí foi orar, foi buscar e já era tarde demais, né? Já não dá mais tempo, porque o noivo chegou, levou as prudentes, que estavam preparadas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, aqui as loucas, né? Abre-nos a porta. E ele respondeu, diz, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois que não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem virá a qualquer momento, né? Então está muito próximo a vinda do nosso Salvador. Temos que estar com a lamparina acesa, cheio de azeite, glórias a Deus. Está muito próximo a vinda do nosso Salvador. É buscar, é crer no Senhor Jesus. Segundo a Tessalonicenses também fala, né? Deixa eu voltar aqui só um momento. Estou aqui com a Bíblia, né? Com a palavra. Só me aguarde. Me lembrou aqui da. Deixa eu falar da segunda Tessalonicenses, né?
1 Tessalonicenses. Eu falei em 2 é 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. E não quero que, porém, vos sejais em ignorância acerca do qual já dorme, para que não vos entristeçais com os demais, que não esperança, porque cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também nós, que Jesus dorme, Deus tomará pela palavra do Senhor, porque vimos pela vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nas ares, e assim estaremos com o Senhor. Glórias a Deus. Aqui fala, né? Depois nós ficamos vivos, seremos arrebatados, retirados, né? Juntamente com eles nas nuvens. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros como essas palavras. Mas, aí fala na 1 Tessalonicenses 5, né? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais do que vos escrevo, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então sabemos o tempo, né? Estamos aqui no final dos tempos. Aqui fala, bom, irmãos, acerca dos tempos e estações, não há necessidade que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Glórias a Deus. Então está próximo, nós olhamos sinais e mais sinais da vinda do nosso Salvador. Glórias a Deus, estarmos atentos, né? Apercebidos e buscar. E desperta tu que dormes. Mateus 9, versículo 13. E porém aprendei, significa misericórdia quero e não um sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. O que deve fazer? Se arrepender diariamente é constantemente. Vou agradecendo na sua companhia aos inscritos, aos irmãos, às irmãs. E você que ficou até o final, caso gostou do conteúdo, se inscreva-se. Peça a Deus Pai que abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e abençoe aqueles que nos perseguem. Agradecendo em nome de Jesus, um abraço e até a próxima. Tchau.